cooperativa deixa para a comunidade o impacto de estar presente, do valor que a comunidade traz para dentro da cooperativa ser investido na própria comunidade. Confiança do associado com a cooperativa, né? Digamos de pai para filho, de amigo, né? Agora nós jamais podemos esquecer as pessoas, o olho no olho. Ninguém substitui o ser humano. O propósito do cooperativismo é fazer a cooperação acontecer de fato. Se não existisse a cooperativa hoje, as cooperativas bem administradas, o que seria de nós? Eu acho que todos têm que participar, né? Então, se as pessoas participam, dá certo. E pensando sempre, tudo que é feito é do próprio associado. Na época, obviamente, a Cooperalfa vendia os insumos e o pessoal não tinha dinheiro. E era difícil de conseguir nos bancos tradicionais, enfim, até vinha, mas era muito complicado. E aí começou esse movimento e a necessidade de crédito para os agricultores. Essa. E hoje, claro, se transformou em nível de admissão, hoje tem todos os públicos. Mas ela nasceu por isso, por esta razão. Dinheiro para o agricultor fazer as suas plantações, enfim, tudo aquilo que envolvia na parte das suas propriedades. E o Auri fomentou isso aí, até que um dia se tomou a decisão de criar essa cooperativa. Sei que no começo a Alfa emprestou uma sala lá onde que foi começado e tinha 2 funcionários. Tudo era feito dentro da própria cooperativa, né? Os funcionários da cooperativa, eles faziam as operações financeiras, enfim, atendiam os associados e assim por diante. A Credialfa começou assim com uma máquina de escrever e uma calculadora Olivetti. Então, abrimos as portas da cooperativa e fizemos a parte operacional ali no início de fazer a ficha de matrícula de cada sócio fundador e assim começou a Credialfa. Na época se guardava dinheiro embaixo do colchão ainda, né? Então muitas vezes não se guardava em bancos, né? E aí não tinha movimentação financeira, muitas vezes não tinha uma garantia para dar, né? E aí a importância que o sistema cooperativo de crédito teve nessas pessoas, nesses pequenos agricultores que não tinham acesso ao crédito e puderam ter acesso ao crédito através de uma cooperativa de crédito. A confiança que naquela época a própria Cooperalfa colocou para criar a cooperativa e depois a confiança que as diretorias colocaram nos próprios funcionários foi uma coisa grande, mas principalmente a confiança que os associados depositaram na cooperativa. De chegar, às vezes a pessoa vender uma produção inteira e você chegar no serviço e estar dentro de uma sacolinha plástica o valor da venda de uma produção. Então é uma confiança mútua. Eu digo que tem muitas propriedades que existem hoje e muitas famílias que só estão aí hoje produzindo bem com essa força assim, da cooperativa, na época da Credialfa. O que a gente fala muito hoje em inclusão financeira, lá atrás, ou no início já se fazia muito bem essa inclusão financeira, porque a maioria daquelas pessoas jamais teriam acesso numa outra instituição normal de crédito, num banco, com aquela condição que eles tinham de vida, de onde eles viviam, num local longe, distante, sem muito acesso, sem um transporte adequado, sem uma estrada adequada. Lá estava, na época, a Cooperalfa, a Credialfa.
quem era sócio da cooperativa e que era produtor rural. Depois que foi aberto para o comércio também, né, para os empresários. Porque se ficasse só naquilo, a cooperativa não ia crescer, né? Porque até então tinha que ser cooperativas de crédito segmentado, de professores, de agricultores, de taxistas, enfim. A partir de 2003, então, com a livre admissão, permitia misturar as profissões. Até então, o Banco Central tinha restrições. E quando chegou a livre admissão, daí foi o ápice das cooperativas que nós pudemos abrir conta daí de pessoas em geral, sem ser ligado somente a um ramo de cooperativa. Fez a cooperativa se alavancar, ela fez a cooperativa trazer mais associados, sair um pouco daquela situação de eu sou agrícola, eu tenho renda 2 vezes por ano, eu tenho renda 1 vez por ano, eu tenho renda talvez a cada 90, 120 dias em função do lote que eu estou entregando, e veio para o público que tinha renda mensal, assalariado, pessoas que também podiam pagar a parcela mensal, trouxe para a cooperativa também um giro maior de recursos, de entrada e saída de recursos. A livre admissão foi esse primeiro passo da transformação da cooperativa. Ao mesmo tempo que antes trabalhávamos só com o agronegócio, só com agricultores, nós passamos a operar com todas as pessoas físicas e jurídicas de todas as modalidades. Então, a mudança de cultura da cooperativa, ela se iniciou a partir também dessas incorporações, onde foram entrando outras pessoas com outras formas de ver as coisas, e tudo isso a gente foi percebendo o quanto também foi agregando. Em 92, final de 92, nós recebemos uma visita de um professor de uma escola lá do Pará. E ele veio divulgar o cooperativismo, dizendo que eles tinham acabado de criar uma cooperativa. E aquilo me chamou a atenção. E então decidimos criar a cooperativa. Criamos a cooperativa com 33 associados dentro da então escola técnica, e ela era abrangente para a Universidade Federal também. Nós tínhamos uma situação em Blumenau dos servidores públicos que poderiam cooperar, né? E quando isso surgiu aqui na FURB, começamos a conversar, teve uma reunião do Conselho de Administração, a gente conversou sobre isso, eu falei assim, eu sou totalmente favorável ao cooperativismo, né? Os primeiros 50 são os formadores da Blucred. Ela nasceu por uma necessidade e vontade, né, dos servidores municipais, de ter um órgão que ele pudesse buscar recursos sem pagar o custo dos bancos. O sindicato do calçado, até aqui na região de Três Coroas, em si, né, onde que começou a Ecocred, ele sempre foi um exemplo dentro do setor calçadista, que a gente sempre teve uma relação muito boa, sabe, entre os empresários. A gente nunca se olhou aqui dentro da região, né, principalmente do município aqui, como concorrente. Então, quando a gente veio com a proposta da cooperativa, né, foi muito fácil, porque a gente já tinha isso na cultura, né, de se ajudar. Tanto que quando a gente lançou a ideia da cooperativa, tinha uma ideia de, sei lá, juntar 20, 30 pessoas, nós juntamos 200, né? Na primeira reunião, assim, que a gente colocou para a cooperativa ser formada. Quando comecei a fazer o trabalho, o objetivo era exatamente esse: reduzir custos e ter um atendimento diferenciado, visando sempre a pessoa. A comunidade achou muito bacana, né? A gente vendeu muito a ideia de tu é o dono do banco, sabe? Tu é dono da cooperativa.
tu faz parte da cooperativa, né, a distribuição de resultado e tal, porque isso nunca, né, houve, não tinha nenhuma cooperativa aqui na região. Em 2012, a primeira incorporação, que foi a Creditec, era tão desafiador para nós incorporarmos 2 agências, 900 associados, que para nós aquilo era um marco assim na cooperativa, e de fato foi, porque foi a primeira incorporação. E fomos a primeira cooperativa do país a incorporar uma outra cooperativa a mais de 500 quilômetros da sede. Então foi um marco histórico para o cooperativismo nacional isso também. E conversando também com o Cicobi e tal, a gente viu que a saída seria uma incorporação. Eu senti segurança pelo tamanho da cooperativa e pelos resultados que essa cooperativa estava já, né, que ela já tinha, né? Então eu não tinha dúvida que as coisas caminhariam bem, né? Quando veio 2016 a incorporação da Bluecred, que deu bastante medo, porque a Bluecred daí não era mais uma cooperativa com 900 associados, era uma cooperativa do mesmo tamanho físico da Maxi Crédito no período, então deu bastante medo. Sem perceber, tinha um abismo. Quem estava administrando ficou devedor, né? Ficou devedor para o Cicobi, né? Então nós tínhamos não só o que a gente estava administrando, como todos os cooperados ficaram devendo para o Cicobi. Aí veio a ideia de a gente conversar com a central e tentar fazer a incorporação, né, com alguém e tal. E aí que surgiu a Maxi Crédito. Foi totalmente assim aceito, a gente não sabe de história que alguém achou, né, não se sentiu confortável pela fusão, né, das cooperativas, muito pelo contrário. Na época era a solução que a Ecocred tinha em função do histórico anterior, né, e que tinha que ser sanado. Então essa foi uma solução realmente encontrada de uma forma assim que deixou todo mundo satisfeito. O resultado está aí hoje, né? Os números de associados continuam crescendo cada vez mais, né? E no futuro toda essa região onde é a área de abrangência, né? Com todas as agências que vão ter, o resultado vai aparecer cada vez mais, né? Então, mais do que simplesmente dar crescimento para a cooperativa, essas incorporações levaram a uma diminuição do risco sistêmico da cooperativa, em função da diversificação do risco das atividades relacionadas. Se uma atividade não está tão bem, a outra está indo melhor. Se aquela não está bem, essa aqui ajuda a compor aquela. E se todos estão bem, melhor ainda, né? Então o risco da cooperativa diminui muito também com as incorporações, em função das atividades que são desenvolvidas nessas localidades. Mas se me perguntar, no geral, as incorporações, valeu a pena? Muito, muito a pena. E quanta gente que nós ajudamos, né? Quantas famílias inclusive funcionários, quantas contratações, quantas oportunidades de inclusão, né? Financeira, às vezes até inclusão social. Porque nós só chegamos nas incorporações com uma mudança de olhar da própria gestão. Então teve uma mudança de gestão onde o olhar para o negócio, para o associado, ele foi muito mais intenso, ele foi muito mais forte do que ele era. A gente tinha produto, assim, para a época, a gente tinha condições financeiras talvez, mas a gente não tinha conosco essa vibração, essa emoção de ter o associado conosco, de fazer os negócios. Isso ainda não era parte de nós. E a mudança de gestão colocou esse gás em toda a cooperativa. A essência do cooperativismo que é contribuir não só com o associado, o quadro funcional, mas com toda a comunidade. E isso muda tudo, né? Muda toda a forma de condução do negócio. Isso é mudança de estratégia. Então essa cultura é que permitiu a mudança de estratégia da cooperativa. E essa mudança de estratégia necessariamente cascateia para toda a estrutura da cooperativa. Eu digo assim que poucas cooperativas no Brasil aconteceu o que aconteceu com a nossa cooperativa aí nessa transição, assim, de uma mudança tão rápida, uma cooperativa quase quebrando para virar uma gigante hoje de mais de 5 bi de ativos. Não tem. Até eu brincava nas reuniões, que quando era do conselho também da Cicobi, né? Brincava assim que a Cicobi em 2020 ela ia chegar a 100 mil associados.
E aí um dia lá brincando, duvidaram, nós estávamos com 40 e pouco, não, vamos chegar aos 100 mil associados. E aí com aquela das fusões, né, passamos e longe. Aí me enganei, mas foi melhor assim, né? E esperamos que 2025 lá chega aos 300 mil associados. Eu vejo assim que se não existisse o cooperativismo, seria muito difícil. Porque a cooperativa ela é balizadora. As taxas, vai lá, onde não tem cooperativa, as taxas o povo paga mais. Cooperativa, ela baixa. A regra é mais baixa. Então isso, e você dá crédito mais fácil, mais simples, das pessoas que realmente precisam. Como nós somos cooperativa, nós estamos inseridos nas comunidades. Então, eu digo que eu nem consigo pensar o que seria sem o cooperativismo. Cooperativa de crédito que capta e aplica na região, ela transcende o próprio, vamos dizer, desenvolvimento daquela pessoa, daquela família. Está beneficiando a outras famílias também da comunidade que a sociedade nem percebe. O desenvolvimento de uma cooperativa ou a segurança de uma cooperativa, ela se dá se tiver bons gestores, se tiver bons líderes e se tiver bons associados também. Então uma coisa puxa a outra. Se o associado não operar com aquilo que é dele, não tem o porquê, por exemplo, da cooperativa existir. A cooperativa existe enquanto que tiver a participação do associado. Dentro da cooperativa a gente não é mais um. Você lá trabalha com pessoas, né? Ao passo que os bancos já estão cada vez mais informatizados. Não que nós não estejamos informatizados, mas a gente, né? Você entra, você cumprimenta as pessoas. Um banco hoje, você é mais um, né? E isso faz muita falta para o ser humano. É olho no olho, é calor humano, é humanidade. E tudo isso é para o bem, enfim, de uma sociedade, do mundo melhor, que nós podemos melhorar. Acho que cabe a cada um de nós fazer ainda melhor o que já se faz. E o nosso colaborador é comprometido. Nosso colaborador, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que o trabalho precisa ser feito, precisa ser bem feito. Precisamos atender o associado para ele se sentir bem aqui na nossa casa, que é dele também. Não deixo de fazer negócio, mas via relacionamento. O relacionamento com qualidade pressupõe um grau de confiança mais elevado. Então, aumentando a confiança do cooperado na cooperativa, nos colaboradores da cooperativa, automaticamente o nível de negócio tende a subir. As pessoas é o maior patrimônio que a cooperativa pode ter. Não existe a melhor máquina, o melhor computador, a melhor estrutura que possa ter, o melhor prédio, a melhor sala. Nada disso adianta se não tem as pessoas. O capital humano eu falo, o diferencial. Não existe negócio sem pessoas, não existe negócio sem relacionamento. E no cooperativismo, então, de forma especial, né? Como nós nascemos e por que nós nascemos enquanto cooperativa para atender essas pessoas, né? Para que esse propósito sirva todos os dias para as pessoas, a todos os envolvidos, né? Colaboradores, associados, a comunidade em si. Foi para isso que nós nascemos.